Queridos irmãos, queridos amigos, queridos internautas, eu quero neste momento deixar para todos vocês uma calorosa saudação, fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, que está em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aproveito a oportunidade para expressar a minha gratidão a Deus por estar reunido com todos vocês na Igreja Online. Cada casa deve ser uma casa de adoração, uma casa de oração. E antes de estudarmos o tema de hoje, eu quero convidar você para que feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao céu e peça a iluminação do Espírito Santo para absorver o conteúdo da Palavra de Deus que será apresentado. Amém. Oswald Smith, um grande e famoso escritor canadense, apresentou um relatório muito impactante no seu livro, o livro com o título O Reavivamento que Necessitamos. Interessante que neste relatório ele faz referência a uma pesquisa levantada com 7.000 igrejas. Ele diz assim, olha, o resultado da pesquisa foi o seguinte, 7.000 igrejas, tendo cada igreja um missionário exclusivo, durante um ano inteiro não ganhou uma única alma para Cristo. E comentando a pesquisa, ele diz, mas como pode? Nessas 7.000 igrejas, com 7.000 missionários, durante um ano, eles pregaram 560.000 sermões. 560.000 sermões que foi ouvido por milhares e milhares de pessoas durante 52 semanas de um ano. E nenhuma alma foi convertida, nenhuma alma foi salva para o Senhor. Encerrando o seu comentário a respeito da pesquisa, ele diz assim, existe alguma coisa errada com os 7.000 missionários ou com os 560.000 sermões que eles pregaram? Ou existe algo errado com os 7.000 missionários e também com os 560.000 sermões que eles pregaram? A história das 7.000 igrejas ali da pesquisa que Oswald Smith apresentou, reflete a realidade de muitas e muitas igrejas que nós conhecemos hoje. Igrejas que partiram para o chamado crescimento vegetativo e hoje estão no crescimento empírico. É lamentável. Também o termômetro espiritual de muitas igrejas aponta uma temperatura muito fria. Há muitas e muitas igrejas que se tornaram verdadeiras geladeiras quando deveriam ser casas de adoração a Deus. Há também muitos e muitos crentes que se tornaram barras de gelo quando eles deveriam ser labaredas de fogo. E acrescentando a isto, podemos dizer que há uma enfermidade espiritual muito séria, predominante no mundo religioso, no mundo cristão. Também reconhecemos que o púlpito está enfermo. Infelizmente, o púlpito que deveria estar alimentando as almas com o pão espiritual, está simplesmente apresentando mensagens sem nutrição. E com isto nós temos o chamado efeito de anorexia espiritual. Almas que estão morrendo por falta de um alimento consistente
da palavra de Deus. E além disto, podemos dizer que existe muita religiosidade em nossos dias. Muita religiosidade, porém sem religião. E neste contexto de muita religiosidade sem religião, nós encontramos pessoas que estão extravasando nos perfis das redes sociais uma estampa de uma pessoa que não serve a Deus, que não tem o temor do Senhor. Muitas vezes observamos no perfil de pessoas crentes, elas se apresentando como se fossem mundanas. É triste, isso é um opróbrio para o Evangelho. Por outro lado, existem aqueles que se apresentam com o chamado zelo em prol de princípios, mas ostentando um zelo sem entendimento, eles transgridem abertamente as recomendações da inspiração de Deus, eles se tornam assim críticos, muitas vezes apresentam mentiras, calúnias e difamação nas redes sociais. E temos uma quantidade de pessoas também com vidas simplesmente rotuladas com o Evangelho, sem o poder da graça do nosso Senhor. Agora, diante dessa situação e diante do cenário que nós estamos vivendo, precisamos, em caráter de urgência, e podemos dizer urgentíssima, reviver o fenômeno pentecostal que marcou o desenvolvimento poderoso da igreja cristã no início do primeiro século. Eu convido todos vocês a acompanharem o texto bíblico, que será lido no livro de Atos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Lucas, o médico amado, foi o autor do livro de Atos. Ele deu uma valiosa colaboração literária para a formação do cânon do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho, que recebe o seu nome, o Evangelho de Lucas, e escreveu também o livro de Atos, destacando a história que Lucas apresenta, tanto do ministério de Jesus, como dos Atos dos Apóstolos. Nós chegamos à conclusão que ele foi o autor bíblico dos Evangelhos que deu a maior ênfase para a obra do Espírito Santo. Ele fala de Jesus recebendo o Espírito Santo por ocasião do batismo. Ele destaca que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Ele também fala que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para ensinar, para pregar, para operar milagres, para curar. E também destaca a obra poderosa do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos discípulos. E ele começa dando uma ênfase quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado de uma forma poderosa sobre a igreja. Diz as Escrituras que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica. Haviam 6 grandes festas que conduziam os filhos de Israel para Jerusalém. Eram 3 festas de primavera e 3 festas de outono. Entre estas, o Pentecostes era uma festa em que as comunidades israelitas saíam de suas casas, deixavam todos os seus pertences e iam a Jerusalém comemorar aquela solenidade. Então, por ocasião do dia de Pentecostes, eles estavam ali em Jerusalém. Jerusalém estava com uma superpopulação. E precisamente naquele dia, no dia de Pentecostes, que era uma festa que ocorria 50 dias depois do sábado pascual,
o Espírito Santo foi derramado. O Pentecostes é conhecido como também a festa da colheita. E podemos dizer que naquele momento, por ocasião do fenômeno pentecostal, com o revestimento dos discípulos com o poder do Espírito Santo, ali ocorreu a grande colheita de almas para o Evangelho. Agora, 4 pontos se destacam no episódio pentecostal de Atos. Nós temos ali a descida do Espírito Santo, nós temos o fenômeno das línguas de fogo, nós temos ali também o sermão de Pedro e sequencia com a vida frutífera da igreja. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo se manifestou com um som. O Espírito Santo veio como um som. Então, olhem bem, não foi um barulho. O Espírito Santo não se manifestou no contexto de algazarra, nem no contexto de uma histeria ou de um frenesi, mas ele se manifestou com um som. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento audível, verificado em público e impactando vidas naquela ocasião. O Espírito Santo veio como um som, como de um vento. O derramamento do Espírito Santo como vento nos apresenta que o Espírito Santo é revelado muitas vezes na forma de um vento. Jesus falou para Nicodemos, por ocasião daquela entrevista, que a obra do Espírito Santo era como um vento, em que você não sabia de onde ele vinha nem para onde ele ia, mas você sentia o seu poder. E Jesus disse, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Um outro aspecto também interessante em relação ao fenômeno do vento, nós encontramos que o Espírito Santo, revelando e manifestando como um vento, ali ele veio mostrando a sua liberdade, vamos dizer assim, o Espírito Santo revelando a sua soberania. Então o Espírito Santo está soprando, ele sopra na igreja, a impressão da graça, ele sopra nas ruas da cidade, o Espírito Santo sopra nos hospitais, o Espírito Santo sopra até nos antros do pecado. Eu conheço muitas e muitas pessoas que ouviram o sopro, que ouviram a voz do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, quando estavam em um ambiente de pecado. E ali naquele momento o Espírito Santo despertou a sua mente. Naquele momento o Espírito Santo tocou em seu coração e eles sentiram o desejo de ter uma vida diferente, de viver uma vida agora para glorificar o nome de Deus. Em meio à pandemia que nós estamos vivendo, eu quero dizer a todos vocês que o Espírito Santo está soprando sobre a vida de seu povo aqui na terra, sobre os filhos de Deus. E muitos estão sendo libertados do contágio da pandemia do coronavírus, mas nós temos outros que estão contraindo a doença e o Espírito Santo está soprando a bênção da cura, a bênção do livramento da enfermidade, mas nós temos aqueles que estão descansando, aqueles que estão encerrando a sua experiência, mas o Espírito Santo está presente nessas vidas, confortando-as, consolando-as, amparando também os seus familiares, e temos almas que estão descansando sob os cuidados de Deus, na certeza da ressurreição para a vida eterna. Nós não sabemos como o Espírito Santo sopra, e nem a maneira que ele sopra. Ele tem a sua soberania, mas ele faz segundo a sua vontade e opera essa realização para a honra e para a glória do nome do Senhor. O texto de Atos também descreve que a manifestação do Espírito Santo foi em forma de línguas de fogo. O Espírito Santo se manifestou ali de uma forma poderosa. No passado, Deus se revelou a Moisés no fogo, na sarça ardente. Quando Salomão consagrou o templo, o fogo desceu do céu. No Monte Carmelo, Elias orou
e o fogo desceu numa manifestação poderosa de Deus. Jesus batiza com fogo. João Batista, por ocasião do seu ministério, ele falou que o que vinha depois dele, os batizaria também com o Espírito Santo, os batizaria também com o fogo. E o Espírito Santo se manifestou ali em línguas de fogo, aquecendo a temperatura espiritual da igreja. Há um texto muito interessante que está no livro Atos dos Apóstolos, na página 39. Compartilho a leitura. O Espírito Santo, assumindo a forma de línguas de fogo, repousou sobre a Assembleia. Isto era um emblema do dom então otorgado aos discípulos, o qual os capacitava a falar com fluência línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. A aparência de fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistiria à sua obra. Então notem, a manifestação em línguas de fogo indicava um dom especial. A partir daquele momento, eles passaram a falar com perfeição o idioma materno e falar com fluência outros idiomas, suprindo assim as necessidades da expansão do Evangelho. E o fogo identificava o poder que Deus assistiria à sua obra. Agora, a pergunta é, como foi o impacto pentecostal? Como foi aquele impacto? Como o fenômeno pentecostal impactou aquela geração? Em Atos capítulo 3, nós temos um episódio muito interessante. Em Atos capítulo 3. É a cura do paralítico. Então, observem bem. Pela história, nós sabemos que um homem era colocado ali na entrada da porta formosa do templo. E ele pedia esmolas todos os dias. E depois do Pentecostes, estava subindo para o templo Pedro e João. Então, naquele momento, Pedro e João pararam quando aquele homem pediu uma esmola. E Pedro olhou para ele, olhou em seus olhos e disse-lhe: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro estendeu a mão e aquele homem andou. Ele recebeu a cura naquele momento. Por quê? Porque Pedro estava revestido de poder. E a cura daquele homem impactou. Inclusive, os discípulos foram aprisionados e levados diante do sinédrio judaico. E ali diante do sinédrio, eles foram coagidos, eles foram ameaçados para que deixassem de pregar. Mas eles disseram, não podemos deixar de pregar. E quando eles disseram que não podemos deixar de pregar, eles não tiveram como detê-los na prisão e eles saíram. E notificaram para a igreja o que havia passado e os prodígios que Deus tinha operado. Aquele homem que foi curado era um paralítico de nascença. Ele estava naquela condição miserável há 40 anos. Aquele homem tinha 40 anos de idade. Então imagina um paralítico de 40 anos e Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou e o homem andou. Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. O texto bíblico nos diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Eles anunciaram como?
eles anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Milhares e milhares de pessoas se converteram para a igreja cristã. Atos capítulo 2, versículo 41. Atos 2, 41. De sorte, acompanhem a leitura, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas foram agregadas na igreja, em um único dia, com um único sermão. Atos capítulo 2, versículo 47. Outro texto que descreve o crescimento da igreja. Louvando a Deus e caindo na graça, de sorte que o povo, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, observem o crescimento da igreja. Uma igreja que estava com pouco número, agora com o sermão 3.000 almas. E mais adiante, cerca de 5.000 almas já era a comunidade cristã. Atos capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A promessa do derramamento do Espírito Santo, que cumpriu nos dias dos discípulos, era extensiva somente a eles no passado? Será que aquela promessa era somente para eles? Ou é extensiva também para nós? Notem um pensamento muito interessante. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, santificador, guia e testemunha. No discurso de Pedro, Pedro apresentou um discurso ali em Jerusalém, e muitos que ouviram os discípulos pregarem em diversos idiomas, aqueles que não conheciam os outros idiomas, imaginavam que eles estavam embriagados. Então Pedro fez um discurso apresentando a razão da manifestação do poder de Deus. Era um cumprimento fiel de uma profecia de Joel, capítulo 2. E ele enfatiza essa profecia de Joel, capítulo 2, sobre a efusão do Espírito. E destacando a profecia de Joel, capítulo 2, no versículo 23, nós encontramos um pensamento interessante que faz parte, que integra a profecia da efusão do Espírito nos últimos dias. Joel, capítulo 2, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. Ele fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. Acompanhe o pensamento seguinte. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual
é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Então notem, em cumprimento à profecia de Joel, nós temos uma ênfase dada à efusão do Espírito na chamada chuva temporã e a outra, a chuva serôdia. A primeira parte, chuva temporã, cumprindo a primeira parte da profecia de Joel, nós encontramos o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Mas o profeta aponta para um segundo derramamento poderoso do Espírito Santo com o título A Chuva Serôdia. E a chuva serôdia se refere ao segundo Pentecostes, que vai concluir a obra da colheita aqui neste mundo. A chuva temporã abriu então o início da colheita das almas. E a chuva temporã, a chuva serôdia, vai concluir a colheita das almas do chamado segundo Pentecostes. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no início, as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia no final do mesmo. Teremos um segundo Pentecostes. Aquele derramamento poderoso do Espírito no início da era cristã vai ocorrer também agora no fim da era cristã, mas de uma maneira maior, numa dimensão maior do que o primeiro Pentecostes. Agora, uma significativa pergunta. Por que os discípulos receberam o Espírito Santo? Por que eles receberam o Espírito Santo? Porque eles se prepararam. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Aproximaram-se mais e mais de Deus e, fazendo isto, sentiram que era um privilégio o ser-lhes dado associar-se tão intimamente com Jesus Cristo. Os discípulos se prepararam e o resultado dessa preparação foi o derramamento do Espírito Santo de uma forma poderosa. Há um outro pensamento também que compartilho com vocês, que está no livro Atos, página 37. Esses dias de preparo foram de profundo exame de coração. Os discípulos sentiram sua necessidade espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os devia capacitar para o trabalho de salvar almas. Como foi a preparação deles? Foi uma preparação profunda, cabal. Brotou do coração. O coração de um era o coração de todos. Agora vem uma pergunta adicional. O que devemos fazer para receber o Espírito Santo em plenitude? O que poderíamos fazer para receber o Espírito Santo em plenitude? Eu quero dizer a todos que devemos fazer o mesmo que os discípulos fizeram. A mesma preparação deles no passado deve ser a nossa preparação hoje, no presente. Um outro pensamento, compartilho com vocês. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas da sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser,
é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, não podemos formar uma ideia de que a promessa e o poder do Espírito Santo foi algo apenas do passado, mas é uma promessa para os nossos dias, para os dias de hoje. E a nossa oração deve ser o que está estampado na palavra de Deus em Zacarias capítulo 10, versículo 1. Zacarias 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Então notem, estamos vivendo no tempo da chuva serôdia, e no tempo da chuva serôdia nós precisamos orar e pedir a Deus para que esse derramamento poderoso aconteça em nossa vida. Há também uma nota muito significativa que compartilho com vocês. No livro Testemunho para Ministros, na página 506. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. A menos que a chuva temporã haja caído. Então estamos vivendo sob os aguaceiros da chuva temporã. E muitas vezes somos negligentes em pedir o batismo diário do Espírito Santo na chuva temporã. E se a chuva temporã não realiza o seu trabalho, a serôdia não pode fazer absolutamente nada. A menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. E se a chuva temporã não fizer o seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Portanto, necessitamos de um preparo especial. Esse preparo deve ser algo marcante, olhado com muita seriedade por cada um de nós que vivemos nos últimos dias da história deste mundo. Primeiros Escritos, página 71. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, e sobre toda a má palavra e ação. Requer-se, então, um preparo especial de cada um de nós. Esse preparo inclui a unidade. A igreja precisa alcançar a unidade na diversidade. Precisamos reconhecer que há diferenças entre nós. E essas diferenças precisam ser administradas, mas não podem impedir a nossa unidade. Necessitamos superar as divergências e vencer todo o desejo de supremacia. É um outro ponto importante na nossa preparação. Necessitamos vencer o mundo, a carne e o diabo. Temos uma luta conosco mesmo, temos uma luta contra o mundo, temos uma luta contra o diabo, mas o Senhor nos assegura uma vitória. Precisamos pedir perdão e também perdoar. Precisamos aprender isto, que não é só pedir perdão, mas precisamos também perdoar. Orar com intenso fervor pelo batismo do Espírito Santo. Ter também uma união íntima com Jesus Cristo. E viver em obediência à lei de Deus. Esses elementos do preparo precisam ser vividos. Esses elementos do preparo precisam ser a nossa experiência, se almejamos receber o poder do Espírito Santo.
Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 5. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É difícil ou é fácil essa preparação? Eu quero dizer aos irmãos, quando nós nos unimos a Cristo e permitimos que Ele assume o controle da nossa vida, então a nossa experiência será totalmente diferente. Viveremos na condição de pessoas preparadas para receber então o poder do Espírito Santo. Mas afinal, nós estamos vivendo nos dias da chuva serôdia? Será que nós cremos? Cremos que nós estamos vivendo? Quando receberemos o Espírito Santo em plenitude? Quando? No futuro longínquo? Ou podemos receber o poder do Espírito Santo hoje? Compartilho mais um pensamento muito interessante com vocês. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-lo agora. Repito, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Então, a descida do Espírito Santo pode ser hoje na nossa experiência. Hoje nós podemos orar com viva fé, crendo que a promessa é extensiva a cada um de nós. Nós não podemos estar fora daquela preparação especial. Nós precisamos integrar os filhos fiéis de Deus naquela preparação para receber o Espírito Santo. Será muito triste nós perdermos o poder do Espírito Santo quando ele for derramado em plenitude sobre a sua igreja. Aqueles que não recebem diariamente o Espírito Santo na chuva temporã, não vão apreciá-lo na chuva serôdia e nem estará fazendo parte dos filhos de Deus naquele grandioso dia. Queridos irmãos e amigos, queridos internautas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare e nos ajude, para que a experiência com Cristo seja uma experiência real, para que a cada dia possamos assim receber o poder do Espírito Santo, estarmos preparados para recebê-lo em plenitude por ocasião da chuva serôdia. Que a experiência vivida pelos discípulos no passado seja repetida com cada um de nós no presente. Que o Senhor nos abençoe e que a realidade do batismo do Espírito Santo se cumpra em nossas vidas, se cumpra na história da igreja. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.